One Piece já teve mais de 1000 episódios e mais de 1000 capítulos no mangá. Só que tem um detalhe muito curioso, mesmo para um anime que é bastante longo, tem anos de exibição, é um dos poucos animes que não tem coragem de matar os seus personagens. Para ter uma noção, One Piece é um anime que menos matou personagens importantes, mas não quer dizer que nenhum personagem morre. Sim, morre, e quando morre é tão impactante que todos, mas todos mesmo os fãs acabam se emocionando com aquela morte tão triste e tão trágica. E hoje aqui a gente vai ver as 8 mortes mais tristes do universo de One Piece. E você sabe qual é elas? Deixa aqui nos comentários, também já aproveita para você se inscrever aqui no canal, que ajuda a gente bastante. E ainda a gente continua trazendo mais conteúdo de One Piece para vocês. E sem mais enrolação, bora ver aqui as 8 mortes mais tristes de todo o universo de One Piece. E a gente começa aqui com uma morte muito triste e foi muito impactante na vida do Luffy. Mesmo ele ficando cada vez mais forte, ele não conseguiu mais uma vez proteger alguém querido para ele. Eu estou falando da morte do Ace, do seu irmão muito querido. E galera, o Luffy fez de tudo, enfrentou almirantes, Shichibukais, somente para salvar o seu irmão Ace, que até consegue libertar ele da sua execução. Tava durante a guerra lá de Marineford, os dois iam conseguir fugir, mas infelizmente o Ace não conseguiu escapar, pois o próprio Ace viu que ele tinha que se sacrificar para proteger o seu irmão, já que o Akainu, um almirante extremamente poderoso que tem a fruta do magma, foi lá para matar o Luffy. Então simplesmente o Ace se joga na frente e acaba se sacrificando para salvar o seu irmão. E galera, essa morte do Ace pro Luffy fez ele amadurecer muito e chorar bastante. Essa foi uma das mortes mais impactantes até hoje da obra de One Piece. E continuando em Marineford, a gente tem o pai do Ace que também acabou morrendo. Não foi o pai biológico dele, mas sim o pai de consideração que criou ele e cuidou dele bastante, que foi o Barba Branca. Quando seu filho morreu, ele simplesmente decidiu enfrentar todos da marinha sozinho lá em Marineford. Ele ia destruir toda aquela ilha sozinho, galera. E ele ia conseguir, até mesmo conseguiu bater de frente com a Akainu, conseguiu bater de frente com o Barba Negra. Levou várias facadas, espadadas e vários tiros e ainda continuou de pé lutando pela sua família. E quando ele morreu, simplesmente ele morreu em pé. Essa morte foi muito impactante, também foi muito honrosa. O homem mais forte do mundo que ninguém conseguiu derrubá-lo, ele acabou morrendo em pé. Essa morte foi muito triste, mas também foi muito honrosa. E em terceiro lugar, nessa lista, nós também tivemos uma morte muito silenciosa. Para quem assistiu e leu o mangá sabe do que eu tô falando. Eu estou falando da morte do Corazon, que meio que foi um pai pro Lau. O Lau tava meio lá junto com o bando do Flamengo. Ele era só uma criança que também estava muito doente, que acabou comendo aquela fruta, a Ope no Mi, que curou ele da sua doença e tudo mais. Só que o Corazon, ele era um agente duplo que acabou morrendo pelas mãos do Flamengo. Ele era filho do Sengoku, que era um almirante da marinha, e o Corazon estava meio que filtrado lá no bando do Flamengo, que acabou salvando o Lau, tentando escapar junto com ele. Só que ele era muito desastrado e acabou caindo bem na frente do Flamengo, que não pensou em 2 vezes em matar esse traidor. Só que ele tinha uma fruta do silêncio que acabou fazendo tudo ficar mudo e acabou morrendo. E quando o Lau começou a chorar novamente, ele percebeu que seu amado pai acabou morrendo do Flamengo. E o Lau jurou vingança contra o próprio do Flamengo. Essa morte foi muito triste e muito impactante lá na vida do Lau. Em quarto lugar, nós temos a mãe da Nami, que acabou morrendo lá pelos homens peixe lá do Arlong. Só que essa morte foi tão triste, foi tão insana, que antes dela morrer, ela cuidava tão bem deles, pagava tudo pra elas. Tipo, ela poderia simplesmente ter mentido pro Arlong falando que aquelas 2 crianças não eram filha dela, mas ela resolveu proteger as suas filhas que eram adotivas e escolheu morrer por elas. E momentos antes de ela fazer esse sacrifício por elas, ela estava muito discutindo, brigando uma com a outra. Mas mesmo assim, antes de ela morrer,
ela fala eu te amo pra Nami e pra sua irmã, e ela acaba morrendo na frente delas, pois o Alok acaba atirando nela. Essa morte foi muito trágica e foi muito pesada, ainda mais por duas crianças que estavam vendo a sua mãe amada sendo morta bem na sua frente. E em quinto lugar, a gente não tem uma pessoa, mas sim um navio. Como assim um navio? Nós estamos falando do Going Merry. É tão importante na vida do Luffy e da sua tripulação, cara, que eles ficaram muito tristes quando souberam que eles não podiam mais consertar o seu navio. Ele estava tão avariado que era um risco eles continuar navegando nele. Então o Luffy resolveu acabar fazendo funeral pro Going Merry. Só que isso foi tão revoltante pro Usopp que eles começaram a brigar. Então o Zoro entra na frente para acabar com sua briga. Mas não teve jeito, o Going Merry teve que ser sacrificado e ele teve um funeral viking. Essa morte, entre aspas, foi muito impactante. E eu tenho certeza que cada um dos fãs de One Piece chorou nesse momento. E em sexto lugar nós temos a morte que aconteceu lá na ilha de Holy Creek, eu acho que é assim que se pronuncia, que foi a do Pedro. Enquanto o Chapéu de Palha estava tentando fugir lá da ilha da Big Mom, ele ficou para trás para ganhar tempo para os Chapéus de Palha conseguir sobreviver e conseguirem escapar, já que o Luffy estava muito cansado, já que estava lutando com o Katakuri e conseguiu vencer ele, só que estava muito cansado e não podia mais lutar. Então o Pedro fica para trás para criar uma distração enquanto os Chapéus de Palha conseguem fugir, e acaba morrendo no processo, mas foi muito heróico da parte dele. Ele sempre é lembrado por essa bravura. E em sétimo lugar, lá no arco de Wano, nós tivemos a morte do Shimotsuki Usui. Eu acho que é assim que se pronuncia o nome difícil. Ele é um ex-daimyo lá do país de Wano e tipo, ele tem um papel muito importante para todo mundo querer se revoltar contra o Kaido. Justamente por sua bravura, ele conseguiu inspirar os samurais e o próprio país de Wano inteiro para que eles pudessem criar coragem para bater de frente com toda aquela escravidão que eles estavam vivendo. A morte dele foi tão impactante que sua filha acabou vendo isso e começou a rir, pois todo mundo no país de Wano, a maioria das pessoas tinha comido aquela fruta de smile do sorriso. Eles não podem nem mesmo chorar de luto, eles estavam dando risada, e por isso foi muito impactante ver que toda aquela cena, geral rindo da morte do cara, mas lá dentro eles estavam chorando e muito, e quando o Zoro ele vê isso, ele fica muito revoltado. Essa cena foi bastante impactante. Em oitavo lugar, nós tivemos a morte do Kozuki Oden. Enquanto ele estava navegando lá junto com o Gold Road, o seu país de Wano foi invadido no próprio Kaido e do Shogun que entrou no lugar dele. Só que beleza, ele resolveu fazer um trato com eles, ele foi humilhado, dançou pelado na frente de todo mundo e ainda assim os caras traíram com a palavra dele e capturaram seus samurais. Ele foi tirar satisfações com isso, bateu de frente com o Kaido, mas acabou perdendo, pois alguém pegou ele na trairagem. Então o Shogun ele fez uma proposta pro Oden: se ele e seus samurais aguentassem uma hora dentro de um caldeirão de lava, eles poderiam sair vivos dali. Então o Oden simplesmente segura todos os seus samurais enquanto ele queimava dentro daquele caldeirão. Ele consegue aguentar, consegue tirar os seus samurais, mas quando ele ia sair, o Shogun simplesmente resolve quebrar mais uma vez a sua palavra e acaba matando o Oden bem na frente dos seus samurais. Essa morte dele foi muito impactante e com a morte dele todo mundo desanimou e acabou perdendo as esperanças e eles acabaram sendo escravizados por mais de 20 anos. E aí, curtiu essa lista aqui das 8 mortes mais tristes de One Piece? Faltou alguma morte aqui? Deixa aqui nos comentários. Também já aproveita para você se inscrever aqui nessa internet, pois nós vamos trazer mais conteúdo de One Piece para vocês. Para você não perder mais nada, é preciso estar inscrito aqui e com as notificações ativadas. Tamo junto, galera, e valeu!